Se você não sabe escolher papel de aquarela e você fica completamente perdido no meio de tantas informações que aparecem, tipo grano fino, grano grosso, satinado, tipo, what the f... Esse vídeo é pra você. A minha intenção aqui não é falar compre o bloco X ou compre o bloco Y, mas é te explicar sobre os materiais, texturas, características dos papéis, para que você tenha total autonomia e liberdade para escolher o melhor papel, o papel que é ideal para você. Então, se você quer aprender sobre os papéis de aquarela, fique aqui comigo nesse vídeo. A gente tem uma infinidade de tipos diferentes de papéis. Existem blocos, existem sketchbooks. E eu entendo que no início é bem difícil entender cada um deles, o que é melhor, o que é pior. Então eu vou tentar simplificar para vocês aqui. E antes de mais nada, você precisa entender 3 principais características do seu papel. Então, para mim, essas são as 3 escolhas que você tem que fazer antes de decidir qual papel de aquarela você quer comprar. A primeira delas é o material, né? Ou qual material seu papel é feito. Então, a gente tem papéis de algodão, a gente tem papéis de celulose, a gente também tem outras opções, tipo bambu e eu acho que agave. Então, nada mais é do que o material que esse papel é feito. A segunda característica que você precisa se atentar é o tipo de textura que ele tem. Então, o que acontece? Os papéis, eles são divididos em prensados a quente e prensados a frio. Os prensados a quente, eles têm uma textura mais lisa, que eu vou mostrar mais pra frente, e os prensados a frio têm uma textura que ela é mais rugosa, a textura do papel aparece mais, assim, ele é mais presente. E por fim, você precisa escolher se você quer bloco, assim, esses blocos que são colados, você quer blocos mais estilo cadernos, que são esses, assim, que tem esse espiral, que você consegue destacar a folha. Nesses blocos aqui você também consegue destacar a folha. Ou então, se você quer ir mais para os sketchbooks, que são blocos que já estão, né, eles já tem uma capa, eles são já amarradinhos assim, então formato de caderno. Então são essas 3 principais características que você precisa saber antes de comprar um papel. E eu vou agora destrinchar cada uma delas para que você consiga fazer a escolha que seja melhor para você, né? Que faça mais sentido para você, para o seu estilo, para o seu trabalho. Porque no final o melhor papel é o que faz mais sentido para você. Vamos falar primeiro sobre o tipo de material que compõe o papel de aquarela, o seu papel de aquarela. A gente tem 2 materiais que são mais comuns de ser encontrado, que são o algodão e celulose. Eu tô aqui com um bloco de algodão e um bloco de celulose. Existem outros materiais também, como eu já mencionei, tipo bambu, agave. Não tenho aqui esses outros materiais, mas eu vou também me ater aqui a algodão e celulose, porque são os 2 principais materiais que você vai encontrar aí no mercado. Talvez quando você olha assim, você não consegue perceber uma grande diferença entre os papéis. Quando você começa a pegar nele, pelo tato, você consegue ver melhor essa diferença. Então vamos para as questões mais práticas, né? Qual que é de fato a diferença entre um papel de celulose e um papel de algodão? Os papéis de celulose são bem mais baratos que os papéis de algodão. Então você acha aí blocos de celulose por 25, 30 reais. Já os papéis de algodão, eles ali estão na faixa de 100 para cima. Então tem uma diferença aí considerável de valor. Quando você começa a pintar, né, e começa a comparar os dois, você percebe que o papel de celulose, ele seca bem mais rápido a camada de tinta. Quando você coloca várias camadas uma em cima da outra, o papel de celulose não aguenta tanto. Então você começa a perceber que ele começa a enrugar demais. Às vezes até começa a esfarelar. Dependendo da qualidade do papel de celulose, é possível sim que o papel comece a esfarelar. Às vezes, quando eu quero fazer uma técnica tipo de lifting ou suavizar, no papel de celulose é um pouco mais difícil, mas não é que não é possível de ser feito. Só é um pouco mais custoso de fazer. Já o papel de aquarela, ele demora mais para secar. Então, às vezes, você quer trabalhar naquela camada ainda molhada, é mais fácil de você continuar trabalhando naquela camada, porque ele tem um tempo de secagem mais demorado, ele aguenta mais camadas. E essas 2 técnicas que eu falei anteriormente, elas são mais fáceis de ser feitas num papel de algodão. Qual que é melhor, qual que é pior? Nesse caso, especificamente, eu sei que eu falei que não existe melhor ou pior, mas nesse caso especificamente, o papel de algodão é melhor sim. Porém, o valor dele é elevado. Mas principalmente para os iniciantes, eu nem recomendo começar com papel de algodão. A não ser que você queira, a não ser que você tenha bastante dinheiro para investir e tudo mais. Por quê? Quando você está começando, você acaba errando muito, você gasta muito papel. Então você está experimentando, você está ali testando. Então, para mim, Isabela, acho que para quem está começando,
vale mais a pena você investir em celulose, até porque existem muitos papéis bons com um ótimo custo-benefício que são de celulose. Caso você queira, faz sentido para você, você tem dinheiro, compre um papel de algodão, acho que não tem problema nenhum. Eu só não quero que você deixe de começar achando que você precisa de um papel de algodão, porque você não precisa, dá para começar com celulose. Dentre os papéis celulose, o meu preferido é o Canção Monval. Eu não tenho ele aqui, mas vou deixar uma foto. E hoje ele tá na Amazon. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está em promoção por R$ 25,30 na Amazon. Então, assim, tá um preço excelente. São 12 folhas, tamanho 18 por 25. Então, tá valendo muito a pena esse papel. Vamos falar agora sobre texturas. Eu acredito que essa é a parte que pega um pouco, a parte que sempre me pegou no início, que eu ficava muito perdida. Quando você vai comprar um papel, às vezes você fica vendo satinado, grano fino, grano grosso, cold press, hot press. E aí você fica assim, cara, que é esse tanto de coisa? Eu não tô entendendo bulhufas do que tá sendo falado. E essa é uma parte que vai fazer muita diferença na hora de você pintar, porque dependendo da textura do seu papel, o resultado da sua pintura vai ser diferente. Então é muito diferente você ter um papel que tem uma textura extremamente aparente e um papel que tem uma textura extremamente lisa. Isso faz muita diferença na hora de pintar. O resultado final da sua pintura vai ser diferente se você pintar nesse, que tem uma textura super presente, e pintar nesse, que tem uma textura extremamente lisa. Os papéis, eles são divididos entre prensados a quente e prensados a frio. Prensados a quente, eu quero fazer uma analogia aqui, eu quero que você imagine um ferro de passar numa roupa. Quando você pega um ferro de passar bem quente, passa por cima da roupa, aquela roupa fica bem lisinha, não fica assim, quando aquele lisinho que sua mãe gosta de ver, que gosta que você saia de casa com aquela roupa lisinha. É mais ou menos a mesma coisa. Então, os prensados a quente, você tem uma textura extremamente lisa. Você quase não vê a textura do seu papel. Eles também são conhecidos como satinados. Nos prensados a frio, a gente já começa a ter mais textura no papel. Eu particularmente amo os prensados a frio porque eu gosto dessa textura. Eu acho que o papel de aquarela é bonito ter essas texturas. Então, você começa a ver um pouco mais de textura no papel, né? Ele não é extremamente liso. Então, deixa eu colocar aqui pra gente ver exatamente a diferença, ó. Esse aqui tá extremamente grosso, que eu vou falar sobre isso. Mas olha a diferença entre o prensado a quente e o prensado a frio. Então aqui tá extremamente liso e aqui você já começa a ver um pouco mais de textura. E ainda dentro dos prensados a frio, a gente também tem diferentes texturas. Então a gente tem o grano fino, que é uma textura um pouco menos aparente. E apesar dele ter uma textura legal, ela ainda é um pouco tímida. A gente também tem o grano médio. Então dentro dos prensados a frio, a gente também tem um papel que ele já começa a aparecer mais a textura. Então, é uma textura ali meio mediana, tá vendo? A diferença entre as texturas. E a gente também tem o grano grosso, que às vezes é conhecido como rugoso, que a textura dele é muito aparente. Nem precisava aproximar tanto da câmera para você perceber. Então, mesmo dentro dos prensados a frio, a gente tem diferentes texturas. Nossa, mas é muito papel, socorro, como escolher? Sim, eu sei, é muito papel, pode parecer muito confuso no início, mas eu vou simplificar para vocês. Eu vou fazer aqui um fluxograma para você decidir. Se você gosta de papéis com a textura extremamente lisa, sem nenhuma marca, né, como se fosse um papel aí sulfite, vá para os prensados a quente ou também conhecidos como satinados. Se você já gosta de ter texturas, se você gosta dessas texturas aparentes no papel de aquarela, vá para os prensados a frio. E daí, se você quer pouca textura, grano fino. Se você quer uma textura média, grano médio. E se você quer muita textura, grano grosso ou rugoso. E aqui que eu gosto de frisar, não existe melhor ou pior. Vai do gosto do freguês. Vai no que você gosta mais. Eu, Isabela, particularmente, não curto tanto os satinados. Eu acho eles muito lisos. Eu gosto de ver a textura. Eu acho que a textura da aquarela, a textura do papel da aquarela é bonito. Eu particularmente não pinto nos satinados. Dentre esses aqui, o grano fino, médio e grosso, eu nunca testei o grano grosso rugoso. Eu até comprei, eu vou mostrar pra vocês esse bloco que tem vários tipos de papel. Eu geralmente vou no grano fino ou no grano médio. Inclusive, já que eu mencionei, eu comprei esse bloco Watercolor Selection dessa marca Hanemille. Disclaimer, isso não é uma publi, tá, gente? Eu não tô sendo paga. Ai, ai. São 14 tipos diferentes de papéis que tem entre celulose, algodão, textura grossa, textura satinada, com pouca textura, muita textura. Então eu achei muito legal. Eu paguei em média R$60 nesse bloco. Ele tem um tamanho de 17 por 24.
Eu comprei especificamente para fazer esse vídeo porque eu queria explorar as diferentes texturas dos papéis, mas eu achei uma ótima opção para quem quer experimentar diferentes tipos de papéis e não quer comprar vários tipos. Então, no início, eu queria comprar uma folha avulsa, mas uma folha avulsa tava, tipo, R$ 94, porque era uma folha muito grande. E pra mim não fazia sentido, então achei essa opção muito boa. Então fica aí a dica para quem quer começar a explorar diferentes tipos de papéis. Agora vamos falar de formatos. Isso aqui, assim, vai muito do gosto de cada um. A gente tem esses blocos que são colados aqui na lateral, tá vendo? Com a cola. E você consegue ir destacando, você nem precisa destacar na ordem, por exemplo, esse bloco aqui, eu destaquei uma folha do final. E eles são muito bons, você vai achar bastante opção aí no mercado e de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, esse aqui é 17 por 24, esse aqui é 21 por 29,7. A gente também tem esses blocos que tem essas paradinhas que eu esqueci o nome, tipo umas argolinhas. Eles também são destacáveis, mas diferente desse aqui, não são uma cola, né? Então você consegue só puxar e destacar a folha. A gente também tem os sketchbooks. Esses sketchbooks, inclusive, eu que fiz, eu costurei à mão. Então são uns caderninhos, assim, eles são muito bons, às vezes, pra você levar em viagem. E aí você vai, né, tem vários, os papéis estão geralmente costurados dentro. E aí você tem diferentes formatos, tamanhos, preços, tipos de papéis que você pode colocar. Geralmente os sketchbooks, eles são mais caros, porque eles têm esse trabalho, né, de capa, de costura. Então, acaba que esses blocos são os mais baratos. E você também consegue comprar a folha avulsa. Geralmente a folha avulsa ela vem muito grande, acho que 1:0 talvez. Mas você também tem essa possibilidade de comprar as folhas avulsas. Alguns blocos de aquarela, vocês vão perceber que eles são inteiramente colados ao redor. Não sei se tá dando pra ver. Essa é a única parte que não tá colada e você tem que vir com uma espátula ou com um estilete com muito cuidado e vir tirando. Eu confesso que a primeira vez eu fiquei com bastante medo. Mas se você fizer com bastante cuidado, não tem problema. Mas esses são os formatos que você consegue encontrar de blocos para aquarela. Bora recapitular tudo que a gente aprendeu hoje. E eu vou te ensinar como que você faz a leitura da capa dos blocos de aquarela e onde você vê cada informação que a gente aprendeu hoje. A primeira questão é sempre você ver na capa se tem a palavra aquarela ou watercolor em inglês. Então, os blocos que são próprios para aquarela são os que a gente... Então, é sempre bom você buscar blocos que sejam para aquarela. Eu tenho esse aqui também, que apesar de não falar que é para aquarela, tem aqui Mix Media. E quando eu vou na descrição dele, né, no site da Canson, fala que ele pode ser para aquarela. Então, sempre procura blocos que tem watercolor na capa. E se não tiver, né, se for Mix Media, fique atento para ver a gramatura do papel. Para a técnica de aquarela, é sempre importante ser de 300 gramas para cima. Então, a gente chama isso de gramatura. Quanto maior a gramatura, mais grosso o seu papel é. Então, para aquarela, assim, no mínimo 300 gramas para cima. Esse bloco que eu tenho aqui, ele é cold pressed, ou seja, ele é prensado a frio e ele tem uma textura grano fino. O que a gente acabou de aprender aqui é que dentre os prensados a frio, o grano fino é o que tem menos textura. Outra coisa também que é legal se atentar é se o papel é livre de ácido, então tem esse acid free. Eu confesso que eu nem olho muito isso porque até hoje eu nunca vi um papel de aquarela que não é livre de ácido. Mas às vezes você quer outro bloco, né? Então igual esse que é mix media, você quer ver se ele de fato serve para aquarela, é sempre bom procurar esses desenhos, né, de livre de ácido e tudo mais, ou procurar em alguma parte do bloco está falando que é livre de ácido. É assim que você vai escolher o seu papel. Você primeiro vai decidir se você quer um papel de celulose ou se você quer um papel de algodão. Depois que você escolher o seu material, e aí você vai escolher a textura. Se você quer uma textura média, se você quer uma textura mais fina, ou se você quer ele super liso, seja satinado, se você quer espiral, se você quer um bloco, ou se você quer um sketchbook. Então você tem aí essas escolhas para fazer. E eu esqueci de falar, mas algumas marcas que eu indico, que são as mais comuns no mercado. A gente tem a Canson, que é uma das melhores marcas para quem está começando. Eles têm uma variedade muito grande de papéis, seja para aquarela ou outras técnicas artísticas também. A gente tem essa marca alemã, que chama Hahnemühle, eu acho que pronuncia assim. Eles têm papéis muito bons também, celulose e algodão. Eu ainda não experimentei nenhum de celulose dessa marca, mas é uma marca muito boa que eu tô gostando bastante. A gente também tem a Art Tools, que é uma marca que tem papéis ali de celulose. A gente também tem a Artes, não sei se pronuncia assim,
que tem bastante variedade de papéis também e é uma marca super famosa. Eu acho que das mais famosas são essas. Se eu esqueci de alguma, me conta aqui nos comentários. Espero que depois desse vídeo você tenha muito mais autonomia e liberdade para escolher seu papel e que você não tome a decisão só baseada no que ciclano disse, no que fulano disse que é pior ou melhor. Eu te dei todas as informações necessárias para que você, da próxima vez que você for comprar seu papel, você realmente escolha baseado no seu conhecimento, no que você aprendeu aqui hoje. E prepara o print que eu vou deixar agora, que é aquele fluxograma das texturas, então tira o print, usa aí para você começar a entender e ter mais na sua cabeça a diferença de texturas. Em breve você nem vai mais precisar, já vai ser muito normal para você essa questão das texturas. E me conta aqui embaixo qual que é seu papel preferido, qual que é a sua textura preferida. Eu particularmente amo os com texturas grano médio e grano fino. Eu tô doida pra experimentar o rugoso, eu nunca pintei no rugoso ainda, mas tô muito ansiosa pra testar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!